Bom, pessoal, seguindo em frente, vamos falar um pouquinho agora sobre a tratativa do elemento de pá para rotores. Basicamente, em condição de rover, o elemento de pá de rotores tem uma abordagem bem similar à de hélice. A gente também usa elemento de pá e acoplamento do elemento de pá com a teoria do momento, né, o BMT. Nós já vimos isso no curso de hélice. E para helicópteros, isso foi derivado por Gustafsson e Gessel em 1946 e Gessel em 1948. E o procedimento é muito similar à análise de pás de hélices. Nós discretizamos a pá em diversos elementos, fazemos uma análise de forças nesse elemento e posteriormente integramos as análises de força nesses elementos ao longo da pá para obter o desempenho global da pá. E em termos de rotores, nós vamos fazer isso também considerando aqui um anel circular do rotor para a questão do acoplamento com a teoria de quantidade de movimento. Nós vimos que nós precisamos acoplar as duas teorias, principalmente para estimar as velocidades induzidas pela teoria do momento para a análise de teoria de elemento de pá. Uma equação que faz esse acoplamento da teoria de elemento de pá com o momento é a equação de Frode-Finstern-Walder aqui, e ela faz toda uma derivação partindo aqui da conservação mássica e do momento e com a derivação da tração aqui da quantidade de movimento, também partindo daquela equação que nós vimos anteriormente para um elemento de área, acoplando isso com a definição do CT elemental, um elemento local de pá aqui do rotor, ele chega à correlação que o elemento o CT local, ou seja, o delta CT local, é 4 vezes o lambda vezes o lambda i RDR, onde o lambda e o lambda i são inflow ratios. O lambda é um flow ratio relativo a uma velocidade onde a soma de VC mais VI sobre ômega R, e lambda i é VI, apenas a velocidade induzida sobre ômega R. E essa teoria ela pode ser usada para determinar a distribuição ótima de inflow ratio induzido. E aqui a gente vai lembrar que a gente faz uma torção na nossa pá de hélice para otimizar o carregamento local e para que a gente não fique com velocidades incidentes numa hélice muito diferente. E aqui nos rotores a gente segue o mesmo procedimento. A determinação de uma torção da pá. Se a gente tivesse uma pá sem torção, ao longo do raio, nós teríamos um coeficiente lambda i crescente, né? Porque nossa velocidade local seria cada vez maior, porque estamos em raios maiores, simplesmente por esse fato. Mas com torção ideal e desconsiderando, no momento, perdas de pontas, vamos tratar logo mais perdas de pontas, com torção ideal sem perdas de pontas, a gente teria uma distribuição de lambda i mais uniforme aqui ao longo da nossa pá. O Gessel, em 1948, ele derivou uma expressão para a torção ideal, onde o θr, aqui é a torção local, seria o θtip sobre o r, para que a gente conseguisse chegar nessa distribuição lambda i constante. E a gente fazendo essa distribuição ideal de Gessel, nós partindo aqui de um θtip de 1, aqui é relativo, o eixo y é relativo, né? É o ângulo de passo local sobre o ângulo de passo da ponta. E aqui o eixo x é o raio não dimensional. Então, partindo no passo local adimensional em 1, nós teríamos, por exemplo, em 20%, né? 1 sobre 0,2 dá 5, seguindo essa distribuição aqui. E então ela diz que em 20% do nosso raio, nós teríamos 5 vezes mais torção que na ponta. E é uma forma hiperbólica do ângulo de torção. E o ponto bem interessante de notar é que essa torção é dificilmente implementável, por ela ter uma diferença muito grande entre a base da pá e a ponta, que ele indica, né, essa região, ela tem um cutout para ter o attachment, ou seja, a inserção das pás, os mecanismos de mudança de passo. Essa região da raiz da pá normalmente não é utilizável para aerofólios. E normalmente é difícil da gente implementar valores de torção 5 vezes maior do que da ponta, porque a gente tem todos esses mecanismos e o cubo na base do rotor. Normalmente outras condições de operação requerem menores torções, como o voo horizontal. Então uma aproximação usual é passo geométrico igual ao da ponta, que é essa outra linha tracejada aqui. Dessa forma, nós garantimos que essa região aqui de 50% do raio adiante fique bem próximo da distribuição ideal hiperbólica,
e essa região da base do rotor aqui, que gera menos tração, ele fica mais distante, mas a gente consegue manufaturar e construir uma pá de acordo com essa distribuição de passo geométrico constante, que leva aqui a 20% um ângulo de passo local apenas 2 vezes maior do que o da ponta, não 5 vezes, como a distribuição hiperbólica sugere. Aqui a gente tem uma outra consideração de torção usual, nós temos as torções hiperbólicas aqui crescendo bastante, né, para raios relativos bem baixos. E aqui o Seddon ele indica que uma solução prática interessante é você seguir essa distribuição